Olá a todos, bem-vindos ao canal. Vamos falar de um certo pavor que a esquerda está tendo por conta da visita de um assessor do governo Trump a Bolsonaro. Moraes autoriza a visita do assessor do governo Trump a Bolsonaro na prisão. Então, tem alguns pontos interessantes. Ele simplesmente pediu, a defesa pediu para ter esse encontro, colocaram as datas aqui, ó. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro recebe a visita do papudinha de Darren Beach, atual sênior advisor for Brazil Policy do Departamento de Estados Unidos da América. Também foi autorizado um intérprete. O encontro ficou agendado para quarta-feira, dia 18 de março, das 8 às 10 horas. Dia diferente solicitado pela defesa do ex-presidente, que solicitou entre 16 e 17 de março. Aí foi uma tentativa do Moraes gerar um certo probleminha para o Bolsonaro, mas que vai ficar tranquilo. Na decisão, Moraes afirma que não há previsão legal ou excepcionalidade para realizar alterações específicas de dia de visitação, que é quarta ao sábado. Bert foi nomeado ao cargo que envolveu propor supervisionar as políticas de ações de Washington voltadas para Brasília. Então ele quer basicamente se encontrar com o Bolsonaro para ter uma ideia de como está a política brasileira. O enviado de Trump busca a agenda dessa reunião. E o que aconteceu, que chama a atenção, é todo um pavor que teve. Primeiro, o Mauro Vieira, ministro de Estado e Relações Exteriores, pediu para que o Moraes desse uma resposta sobre isso. Não autorizasse. Tá aqui o pedido dele. Ofício eletrônico, execução penal 169, informação requeridos ao despacho da resposta. Excelentíssimo senhor ministro relator. Tá aqui. A decisão tá aí junto. Cumpre observar, por oportuno, que a visita de um funcionário do Estado estrangeiro a um ex-presidente da República em ano eleitoral pode configurar indevida ingerência dos assuntos internos do Estado brasileiro. Recordo que a Corte Internacional de Justiça, em mais de uma oportunidade, ressaltou o caráter costumeiro do princípio da não intervenção. Não é intervenção nem nada. Só quer uma reunião para saber qual seria, em que forma está a política brasileira. Pelo que eu vi, o assunto é esse, saber como está a situação política no Brasil. E uma das pessoas mais recomendadas para dar informações sobre isso é justamente o Jair Bolsonaro. Aí tá aqui, essa propaganda. Tá aqui, o Itamaraty vem de gerência em visita assessor Trump a Bolsonaro. Tá aqui. A manifestação foi enviada à corte em resposta ao pedido de esclarecimento feito pelo ministro Alexandre de Moraes após a defesa de Bolsonaro solicitar autorização para que visite o ex-presidente na prisão. A informação está no portal do G1. No documento encaminhado ao Supremo, o chanceler Mauro Vieira afirmou que a presença de um representante de um governo estrangeiro em um encontro de um ex-chefe de Estado brasileiro, especialmente em período eleitoral, pode gerar questionamentos diplomáticos. A visita, tá aqui, segundo ele, a visita de um funcionário do Estado estrangeiro para um ex-presidente da República em ano eleitoral, tá aqui, ele falando isso, que é ingerência, pode gerar problemas em assuntos internos, balela. Diante do pedido, solicitou Itamaraty informações sobre a agenda diplomática do assessor norte-americano ao Brasil. Resposta, o Ministério das Relações Exteriores informou que apenas no dia 11 de março, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília pediu agendamento de reuniões entre BET e autoridades brasileiras. Segundo a chancelaria, os pedidos para o encontro Coordenação Geral de Combate a Ilícitos Transnacionais do Ministério previsto para a taxa de 17 de março, que é aquela questão envolvendo a considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Outro contato feito por mensagem, diplomata embaixada norte-americana solicitou a reunião Secretaria da Europa e América do Norte. Quer dizer, acho que isso aqui não entra o PCC. Talvez entre. Pode surgir a conversa, mas não... Pode ser um dos assuntos, mas não deve ser o assunto principal. Isso daqui acontece basicamente por conta que o governo Lula
está preocupado com a sua imagem. Isso aqui demonstra basicamente que a imagem do Lula está completamente fragmentada. Vale falar que ele foi convidado, por exemplo, o Lula, ele foi convidado como chefe de Estado a representar a questão contra o narcotráfico. E o Brasil e o México foram os únicos países que não enviaram representante. Isso demonstra realmente que o Lula tem todo um lado pró esse pessoal. Então, já mostra esse certo problema. E um segundo problema, que esse sim, a esquerda ficou em pavor por conta da presença dele, esse pedido dele para vir ao Brasil, para ver o Bolsonaro. Pois, fica o negócio, por que não foi ver o Lula? O Lula é uma pessoa bem melhor para falar sobre isso. Provavelmente eles não viram o Lula como uma pessoa tão boa assim para falar sobre a questão do Brasil. Sobre reservas, os interlocutores do Itamaraty afirmam que o pedido não foi enviado por canais de comunicação. No momento, o Itamaraty ainda avalia a possibilidade de um encontro entre o assessor de Trump e representantes brasileiros. Olha, mas o Bolsonaro já não é um brasileiro, não pode representar, não pode dar informações? A defesa de Bolsonaro, contudo, argumenta que a data que é aquela argumentação. Crítico ao governo Lula, Beth atua como promoção e supervisão da política dos Estados Unidos relacionada ao Brasil. Em agosto do último ano, o diplomata fez duras críticas a Moraes, chamando o ministro do STF de principal arquiteto da censura e perseguição. Tá aqui o motivo principal da esquerda querer ser contra esse encontro. Por conta que ele já fez duras críticas contra o Moraes, já criticou a situação do Brasil e ele também vê esses problemas. A esquerda não tá gostando do andamento do governo Lula e não gosta da visita dos Estados Unidos, desse representante dos Estados Unidos ao Brasil. Por conta disso, lançar esse argumento, ingerência, interferência. Não é? Isso é puro desespero por conta da visita. Por conta que não vê no representante de Lula uma pessoa tão boa assim para falar da questão do Brasil. Talvez até tenha esse encontro, mas também o Itamaraty coloca uma segunda pessoa para comentar. Vamos ver. E nós sabemos também que o Moraes está ruim por conta de todo esse processo de censura e tudo mais. Vamos ver os desdobramentos. Obrigado.